Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre fermentação, né? E os fermentos que a gente utiliza na panificação. Pré-fermento não é a mesma coisa que fermento natural, que levain, que soldanfre, tudo é diferente, tá? O pré-fermento a gente utiliza parte da farinha do pão, parte da água da receita do pão e mais o fermento biológico, pode ser o seco, o fresco ou seco instantâneo. Então é diferente. Por que a gente faz esses fermentos, esses pré-fermentos? A gente faz o pré-fermento porque a gente consegue retirar um pouquinho mais de sabor, dar um pouco mais de estrutura no pão que a gente está produzindo. Então por isso que a gente faz o pré-fermento. Também acelera o processo de fermentação. Agora, o fermento natural, soldanfre, massa madre, massa mãe, o levain, é um fermento que a gente produz, né? A gente coloca a farinha, a água, pode ser farinha, água e mais, pode ser suco de frutas ou iogurte, uva passas, e aí a gente deixa em temperatura ambiente por um tempo, então ele vai adquirir todos os micro-organismos presentes no ambiente, também tem nas frutas, né? E na farinha também. A diferença do fermento natural com o fermento biológico, o fermento biológico também é uma levedura, mas é o Saccharomyces cerevisiae, esse aqui são micro-organismos e também tem bactérias presentes no ambiente e na farinha. Esse fermento aqui a gente precisa ficar alimentando, né? Então a fermentação também é mais demorada, é mais longo o processo de fermentação, o tempo de fermentação. Esse fermento aqui, que eu estou mostrando para vocês, esse fermento ele estava congelado há mais ou menos uns 4 ou 5 meses. Então a gente pode congelar o fermento natural também. O que eu vou fazer? Eu tirei da geladeira, do congelador, agora eu vou pesar. Eu gosto de manter sempre uma quantidade pequena, não muito, porque se você for alimentar do jeito que tem que alimentar, 1, 2, 3, você tem uma quantidade muito grande de fermento e ele cresce, né? Então se você não for usar, eu aconselho não alimentar uma quantidade muito grande. Então esse aqui, ó, é o pré-fermento, que é o Polish, ele é mais líquido, geralmente a gente não usa todo o fermento, só parte do fermento. Esse aqui é a esponja. Tá? Ele lembra um pouquinho uma esponja, por isso que tem esse nome. E esse aqui é a biga, que é um pouquinho mais macia, mais firme. O que a gente mais utiliza é esse aqui, principalmente para fazer pães doces, pães que utilizam bastante gordura. Então a gente utiliza esse tipo de pré-fermento. Então aqui vou alimentar agora o fermento natural. Esse aqui é o que estava guardado no congelador. Eu vou colocar 50 gramas só dele e eu vou alimentar na proporção de 1, 2 e 3, ou seja, 1 de fermento, 2 de água e 3 de farinha, tá? Então 50 gramas de fermento natural, 100 de água. Pode ser água a temperatura ambiente, não tem problema. E agora eu vou colocar 150 de farinha, então eu vou ter bastante levain. Para eu utilizar esse levain para fazer o pão, eu tenho que esperar no mínimo 4 horas. Você pode fazer o levain com farinha de centeio, com farinha integral, dá pra fazer os dois tipos de farinha. É só misturar. Eu gosto de colocar um pouquinho de mel quando eu vou utilizar o levain. Você pode usar o levain para fazer o pão numa quantidade de 20 até 40%, dependendo da tua receita. Mas dá pra usar nessa proporção. É só misturar. E aí você guarda na geladeira. Se você for usar, você deixa em temperatura ambiente. Ele vai crescer, vai desenvolver bastante. Procura dissolver bem a farinha.
Vamos deixar os pelotes. Então esse aqui é o levain que estava congelado, tá? Então a gente pode congelar levain também. Esse aqui é o fermento biológico seco instantâneo que eu utilizei para fazer os pré-fermentos e a gente pode utilizar para fazer o pão também. Esse aqui é o pré-fermento, tá vendo? Ele tem umas bolinhas, isso significa que ele tá vivo. Então eu vou pegar só 50 também desse aqui, só que eu vou alimentar esse na proporção de 1, 2, 2, ou seja, 2 de água e 2 de farinha, ele vai ficar mais líquido. É só alimentar e guardar. Se você não for utilizar, eu aconselho alimentar uma quantidade menor. Se você tem 50, depois você vai ter mais 100 da água, depois mais 150. Então você vai ter 200, 300 gramas de fermento. Então é muita coisa para ficar parado, para ficar guardado. Você gasta muita farinha. Vou colocar 100 de farinha e 100 de água. Se você quiser utilizar cerveja no lugar da água, também pode. Só dissolver bem. E aí você pode volta pro pote, tira esse restante que sobrou aqui, que esse aqui não tá alimentado, joga fora e volta esse fermento que você alimentou no seu pote e guarda na geladeira se você não for usar. Agora, se você for utilizar, você deixa em temperatura ambiente, coberto, que ele vai desenvolver, e depois você pega a quantidade que você precisa, o restante você guarda. E para ativar mais rápido também, ajudar mais na ativação do fermento natural, pode pôr um pouquinho de mel, que fica bem legal. Então, por que a gente faz esses fermentos, pré-fermento? A gente faz o pré-fermento para a gente conseguir dar um pouquinho mais de estruturação para a massa, você consegue, o pão dura mais também, você consegue retirar mais sabor da farinha, por isso que a gente utiliza esses pré-fermentos, tá? Tem um outro pré-fermento também que a gente chama de pâté fermenté, que é uma massa velha, na verdade é um pedaço do pão, da massa de pão que você fez um dia antes, e você guarda e aí você utiliza. A diferença desse pâté fermenté para esses fermentos aqui é que tem sal, porque é uma massa de pão mesmo, tá? Mas é um outro tipo de pré-fermento. Então tá aqui, ó. Só pegar e guardar no potinho. E quando for utilizar, você pega e alimenta de novo, tá? Se for utilizar hoje, pode pegar e deixar 4 horas aqui e depois você utiliza para fazer o pão. Então esses são os fermentos e as massas os pré-fermentos que a gente utiliza na panificação. Então esse é o pulch, que ele é mais líquido, olha, já começou até a desenvolver o fermento, tem umas bolinhas aqui. Esse pré-fermento é a esponja, lembra um pouquinho da esponja. E esse aqui é a biga, que é um pouquinho mais firme, que é uma bolinha, tá? Então esse aqui é uma massa, um levain que a gente alimentou na proporção de 1 de fermento, 2 e 2 de água e 2 de farinha. E aqui na proporção de 1, 2, 3, que é 1 de fermento, 2 de água e 3 de farinha, tá bom? Então esse é o que a gente guarda, e você pode guardar e vai alimentando a cada 3, 4 dias se você não for usar. E aí você tem fermento por anos, você pode guardar para ter o fermento por anos.
Tem gente que tem há mais de 100 anos, 50 anos, o fermento guardado na padaria e vai usando e vai alimentando. Então, o fermento ele vai adquirir características do ambiente onde ele está. Então, se eu der para você uma mudinha do meu fermento, é lógico que ele não vai ter o mesmo sabor, ele não vai a mesma característica que ele tem, vai agregar no meu pão. Mas a base, que é a acidez, que é a característica do pão, que é feito com esse tipo de fermento. Ele também é mais digestivo, ele tem a crosta mais crocante, mais firme, mais grossa, e também é um pão que ele dura bastante, ele dura muito mais do que esses pães que são feitos com fermento biológico fresco ou fermento biológico seco. Bom, então são esses os fermentos que a gente utiliza na panificação. Então são pré-fermento, fermento biológico e fermento natural. O fermento biológico pode ser seco ou fresco. A proporção que usa de um para o outro é que é 3 vezes mais do fresco. Então, se você tem 30 gramas de fermento biológico fresco, você vai usar 10 gramas do fermento biológico seco. Tá bom? Esse aqui a gente usa na proporção de 20 a 40% da farinha. Geralmente a gente faz autólise, que também é uma outra forma de você conseguir retirar todos os sabores da farinha, o pão fica muito mais saboroso. Você mistura a água com a farinha, deixa 1 a 2 horas, dependendo da sua população, da sua receita, e depois você coloca o fermento natural, o sal, e aí você vai fazendo as dobras e deixa fermentar conforme a tua receita. Mas no mínimo de fermentação, o pão feito com fermento natural é de 12 a 16 horas. O fermento natural você precisa alimentar, esperar no mínimo 4 a 6 horas. Aí você deixa no mínimo 1 hora o autólise. Aí você faz as dobras. Durante 2 horas, a cada 30 minutos você faz uma dobra e depois você pega o pão, modela e coloca na geladeira no mínimo 12 horas. Quanto mais tempo, melhor vai ficar o teu pão. Aí você retira, deixa ele fermentar um pouquinho na temperatura ambiente e põe para assar em torno de 45 minutos. Então, essa é a preparação do pão que é feito com fermento natural. O pão feito com fermento biológico, a fermentação é muito mais rápida, tá? Então, em torno de 1 hora o tempo de fermentação, geralmente, de pães que é feito com fermento natural, um fermento biológico fresco ou seco instantâneo. Então, esses são os fermentos aqui que a gente preparou hoje para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente conversa na próxima aula.